Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo daremos início à nova fase do Homem-Aranha que começou em abril deste ano 2022. Então, se você quer acompanhar as novas histórias do Aranha, esse é o novo ponto de partida. Na última vez que vimos o Homem-Aranha, ele estava em um ótimo momento de sua vida. Ele estava com a Mary Jane, quase pedindo ela em casamento. Ele era amigo dos Vingadores, como o Capitão América que o ajudou na sua reabilitação após um grave ferimento. Mas nessa história, vamos ver que alguma coisa muito grave aconteceu e isso mudou completamente a vida do Peter Parker. Então, vamos conferir o que rolou nessa primeira edição. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Homem-Aranha e sem mais demora, vamos à história! A história começa fora de Nova York, na Pensilvânia, onde vemos um lugar completamente destruído e o Homem-Aranha ajoelhado no meio de uma cratera como se ele fosse o responsável por isso. Ele também segura um dispositivo na mão, algo semelhante a uma aranha, até que, de repente, ele começa a gritar sentindo muita dor. Pois é, galera, não sabemos o que aconteceu, mas isso mudou completamente a vida do Peter. Porque damos um salto de 6 meses e vemos que o Peter e a tia May estão meio que brigados. Durante esses 6 meses, a tia May tem custeado o Peter, ela se mudou para um apartamento menor, mas o que a machuca é que o Peter mentiu para ela. Ela sabe que aconteceu alguma coisa, que ele tem escondido um grande segredo. Ela admite que sempre vai acreditar nele, e é por isso que dói tanto saber que está sendo enganada. Depois disso, Peter retorna ao seu apartamento em Alphabet City e logo de cara é confrontado por um homem de terno que veio cobrar um pagamento do Peter após ele ter passado um tempo no hospital na saga passada. Peter acredita que é esse homem quem está ligando para tia May e também a cobrando. Então ele manda eles não ligarem mais para ela porque ela não pode pagar, e daí ele simplesmente entra no prédio. Lá dentro, Peter se encontra com seu amigo Randy Robertson, que está chateado por ter que pagar o aluguel por 6 meses apesar de não serem mais colegas de quarto. Peter parece meio indiferente a tudo que o Randy fala, até que ele revela que vai pedir a Janice em casamento. Pra quem não sabe, a Janice é filha do supervilão conhecido como Lápide. Então o Randy está com medo de pedir a mão de sua filha em casamento. E por isso, ele pede para que o Peter ligue para ele em algumas horas para ver se ele ainda está vivo. Peter concorda com isso e rapidamente entra em seu apartamento encerrando a conversa, no que Randy observa que o Peter não está bem e que precisa de ajuda. Peter admite para si mesmo que o Randy está certo, que ele decepcionou a todos que ele ama, até mesmo a Mary Jane. Por um momento, ele até pensa em ligar para ela, mas logo desiste dessa ideia, mostrando que as coisas também não andam bem entre o casal. Em outro lugar, vemos uma reunião de vilões, onde o Lápide discute com o Cabeça de Martelo sobre o Rosa, que é o Richard Fisk, filho do Wilson Fisk. Como o Rosa não tem território e o Rei do Crime foi dado como morto na saga Reinado Diabólico, o Lápide não quer lidar com ele. Daí, para mostrar sua força, o Rosa chama o Escavador, que, para quem não sabe, é uma criatura muito forte e resistente graças a uma explosão de uma bomba de gama. Agora que todos sabem que ele tem uma força muito grande ao seu lado, o Rosa diz que deseja o produto e está oferecendo um preço justo, no que o Lápide lhe passa o endereço dizendo onde eles devem se encontrar. E, terminada a reunião, o vilão se prepara para ir jantar com o Randy Robertson. De volta ao apartamento do Peter, o herói se prepara para ir encontrar o Randy com a intenção de ajudar seu amigo. Ele prefere sair sem seu traje para não acabar saindo em patrulha, até que, de repente, ele é visitado pelo Tocha Humana. Peter pede para que o Johnny fique na sua forma normal, no que Johnny responde que ele não pode mais fazer isso, e se o Peter não fosse tão ocupado, com certeza se lembraria disso. É aqui que o Peter revela que o Reed Richards e a Sue não querem mais por perto,
no que Johnny diz que a culpa é do Peter que inventou de roubá-los. O Peter responde que precisava de ajuda, mas o Johnny aponta que o Peter precisava que as pessoas se afastassem dele enquanto ele estragava sua vida novamente. Irritado, Peter decide ir embora comentando que precisa checar um amigo, enquanto Johnny fala para si mesmo que estava fazendo a mesma coisa. Pois é, galera, até com o Quarteto Fantástico o Peter arrumou um problema. Agora cortamos para o restaurante onde o Randy convidou o Lápide para jantar. E sem saber se o vilão é um cara tradicional, meio que sem jeito ele acaba pedindo a permissão para casar com sua filha Janice. O vilão diz que em outros tempos ele quebraria as costas do garoto só por ele pedir essa permissão. Mas como ele sabe que a Janice vai fazer o que ela quiser de qualquer maneira, então ele permite que ele se case com ela. Inclusive, ele pede uma bebida para contar uma velha história ao Randy. E é quando vemos o Peter do lado de fora do restaurante observando que tudo está indo bem. Daí, ele decide ir embora, e nessa hora ele vê a vilã Coelha Branca rodeada de capangas e então decide segui-los. Sim, galera, apesar dele dizer que não ia trazer o traje, é claro que ele trouxe o traje do Aranha. Então, os vilões finalmente chegam ao ponto de encontro, onde a Coelha Branca se encontra com os capangas do Rosa e apresenta o planador do Duende, que é o produto que o Rosa queria. Nisso, o Homem-Aranha simplesmente aparece disposto a arruinar as negociações dos vilões. No entanto, o escavador, que também estava dentro do carro, pega o Homem-Aranha e começa a sufocá-lo. Sentindo que está prestes a desmaiar, o Aranha arranca alguns dedos do escavador e finalmente consegue se libertar. E vendo toda essa situação, os capangas do Rosa decidem pegar o planador e simplesmente ir embora sem pagar pelo produto. A Coelha Branca se irrita com isso e manda seus capangas atirarem nos capangas do Rosa, até que o escavador pega um caminhão e joga contra todos eles, resultando em uma grande explosão na qual o Homem-Aranha tem que salvá-los. Após resgatar o motorista, todos eles ouvem as sirenes da polícia. Então o Homem-Aranha prende a Coelha Branca com suas teias e na sequência ele vai embora, plantando um rastreador no carro da vilã para descobrir a localização do escavador. Nisso se passam 4 horas e nada do Peter encontrar o escavador. Ele pensa que talvez isso seja algo bom, e logo em seguida ele finalmente liga para Mary Jane. Ele tenta conversar com ela, mas a garota ainda está nitidamente chateada e diz que o Peter tem que parar de ligar para ela e simplesmente encerra a ligação. Pois é, galera, aqui temos a confirmação de que os dois estão separados e logo saberemos o porquê. Agora cortamos para o Lápide, que conversa com o Cabeça de Martelo, dizendo que o Homem-Aranha é uma força maior. Ou seja, ele não tá nem aí que o Rosa pegou o planador do Duende sem pagar nada, sua maior preocupação ainda é o Homem-Aranha. O Cabeça de Martelo ainda diz que o Rosa está espalhando dúvidas sobre a liderança do Lápide, mas o vilão não demonstra nenhum medo e simplesmente encerra a ligação e vai dormir. Contudo, nesse momento ele sente um cheiro de vazamento de gás, até que, de repente, vemos uma grande explosão destruir todo o prédio. Do lado de fora, é revelado que quem aprontou isso foram os Homens do Rosa que observam a explosão em segurança. Então, eles deixam uma rosa no local, indicando quem foi o mandante do atentado. E assim que eles saem, é revelado que o Lápide conseguiu sobreviver à explosão. Sim, galera, com sua resistência sobre-humana, ele conseguiu suportar a explosão e agora ele está preparado para ir à guerra. Na manhã seguinte, vemos um pouco da péssima rotina do Peter Parker. Ele acorda, foge do cara das cobranças, perde mais uma entrevista de emprego, luta contra o crime, passa algumas horas andando mesmo na chuva e chega no prédio da Mary Jane deprimido e desejando ter um bom motivo para estar aqui. Até que, de repente, o Lápide aparece e o convida para entrar em sua limusine, sabendo que o Peter conhece o Homem-Aranha. O vilão revela que vai à guerra contra o Rosa,
e pede para que o Peter conte ao Aranha que tudo isso é culpa dele por ele ter se intrometido naquela negociação. Ele ainda avisa que o seu novo projeto é fazer com que o Homem-Aranha não tenha mais nada, no que o Peter começa a rir, dizendo que o Aranha disse que não tinha nada para fazer. Então ele vai avisar sim que o vilão está vindo e ele tem certeza que o Aranha vai amar tudo isso. Daí, o vilão ordena que o Peter saia do carro e assim que ele sai, ele dá uma última olhada no prédio da Mary Jane. Quando ele vai embora, observamos uma triste Mary Jane espiando pela janela e vendo ele ir embora. É aqui que vem uma outra grande bomba. Lá dentro é revelado que a Mary Jane tem um novo namorado chamado Paul e não só isso. Quando ele abre a porta, vemos a chegada de duas crianças que chamam a Mary Jane de mãe. Sim, galera, uma das crianças é ruiva como a Mary Jane e então ela abraça seus filhos dizendo que tudo isso está perfeito. Então é isso, galera, a vida do Peter virou de cabeça para baixo. Ele está fora dos Vingadores, brigado com a tia May e perdeu até mesmo a Mary Jane. Tudo isso nos leva a pensar no que aconteceu. O que será que o Peter fez que tem lhe causado tanta tristeza e o levou a se afastar de todos que o amavam? Sem falar que agora ele vai ter que lidar com a briga de gangues e logo mais traremos a continuação. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!